bom dia para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E hoje a gente vai falar sobre a saúde das nossas articulações. Pois é, com o tempo, gente, o nosso corpo ele vai mudando e as articulações são estruturas que sofrem bastante com esse fator do envelhecimento. Então a gente tem ali perda de alguns movimentos, problemas de mobilidade, limitações, para caminhar, rigidez e tantas outras questões. Mas a grande pergunta é, será que esse processo de envelhecimento precisa acontecer de fato dessa forma? A gente vai conversar aqui sobre quais são as condições que mais acometem as nossas articulações. Vamos falar também sobre os sinais, que forma que a gente consegue identificar o caminho para o diagnóstico e, mais do que importante, tratamento e prevenção, ok? Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta seja importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo, então você consegue compartilhar o nosso link ou pelo site ou pelo aplicativo, site www.hittv.com.br, aplicativo HitPlay. Te lembro também, caso você ainda não tenha baixado, não perca a oportunidade de ter a Hit TV na palma da sua mão para você assistir no seu tempo e do seu jeito. Além disso, por falar em oportunidade, não deixe de participar dessa consulta que foi marcada para você. Portanto, encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo nosso Instagram, que é @consultaaldoutorhittv. Por lá, também peço que você participe de uma enquete que está aguardando por você lá nos nossos stories, naquela bolinha vermelha. Diretor João Capellini, bom dia para você. Coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Qual dessas frases você acredita que é, de fato, uma frase verdadeira? Você já ouviu e entende como verdade. O frio desgasta as articulações. Quem faz musculação terá artrose mais cedo ou mais tarde. Estalar os dedos causa artrite ou nenhuma das alternativas? Clica na alternativa que você considera de fato verdadeira, que a gente vai falar sobre isso mais no final do programa. Antes de mais nada, te lembro, hoje é terça-feira, é o dia que a gente deixa reservado na nossa agenda para a gente aprender mais a respeito de diversas situações que acontecem ao longo da nossa vida, que dizem respeito ao nosso direito. É dia, sim, do seu direito, que a gente recebe ele, o doutor Leonardo Girundi, na tela. Agora, seu direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria, mais um dia aqui em sua companhia. Estamos aqui para responder hoje a dúvida do Joaquim Alves de Belo Horizonte. Gente, essa terra é boa, viu? Não é só porque eu nasci em Belo Horizonte, não, mas é porque eu tenho grandes amigos, família lá. E se tem uma culinária que chama atenção é a de Belo Horizonte. Mas o melhor de Belo Horizonte dos mineiros não é a culinária, é o povo. Joaquim Alves, de Belo Horizonte, me perguntou: recebo muitas ligações oferecendo empréstimos consignados. Como posso me proteger de contratos que não solicitei e possíveis golpes? Cada dia aparece um golpe novo e diferente. Então, a primeira coisa é ter muita atenção. Não atenda qualquer ligação. Cuidado com aquelas ligações que ficam mudas, Você atende ali, fica a ligação muda e não fala nada. E, por favor, nunca passe os seus dados. Senha de forma alguma. Então, muito cuidado com as ligações. E cada dia está pior. Essa semana, por exemplo, eu recebi uma ligação de uma pessoa da igreja que foi enganada, um jovem, Normalmente as pessoas idosas que passam mais aperto com essa situação, mas um jovem, e a pessoa falava: olha, você tem que pagar esse boleto para evitar um golpe, porque aí vão ficar sabendo que não é golpe. E ele pagou 5 boletos de R$1.000 cada um. Então, cuidado, porque eles nos enganam, eles nos levam ali a acreditar que a situação é normal, e cuidado com essa situação. Então, a primeira coisa é, hoje existem ferramentas no seu telefone, no seu smartphone, que você pode ali evitar e bloquear chamadas indesejadas. Então, busque saber sobre isso, é o melhor caminho. Outra coisa que tem sido feita é que normalmente as instituições, por exemplo, quando a empresa de telefonia te manda uma mensagem ou não, já aparece quem é a empresa, tá? E lembrando, se tratando de cartões de crédito, de empréstimos e de situações com banco, desligue o telefone e ligue você para a empresa. Então, eu falei: olha, estão falando, estou ligando para confirmar que você fez uma compra de R$10.000. Falei assim: eu vou ligar para a empresa e confirmar. Desliga o telefone, descubra o telefone da sua agência, ligue para o seu gerente. Fala: me ligaram daí. Aí ele vai falar assim: não, nós não te ligamos.
né? Principalmente isso. Eu recebi essa semana, por exemplo, umas 3 ligações falando do meu currículo. Eu não mandei meu currículo para ninguém. Então, cuidado, são sinais. Bloqueie, desligue rapidamente e bloqueie aqueles números indesejáveis. É o melhor caminho para você, tá bom? Fique ligado no seu direito. Eu, Leonardo Girundi, venho aqui para responder as suas dúvidas e perguntas. Mande sua dúvida para o @seudireito@hittv.com.br e nos siga lá no Instagram, no @Leonardo Girundi. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Mas eu tenho certeza que essa orientação aqui do Dr. Leonardo Girundi vai ajudar muita gente, não é verdade? Muito obrigada, doutor Leonardo. E agora, então, seguimos para conversar, bater um papo sobre a saúde das nossas articulações. Deixa eu te apresentar quem são os nossos convidados especialistas que já estão aqui nos nossos estúdios, na tela. Começando pela doutora Fabi Pinelli, fisioterapeuta funcional regenerativa. Atua na área há 28 anos, movida pelo cuidado com as pessoas. Mantém constantemente a atualização e aperfeiçoamento profissional, acompanhando as técnicas e também as tendências mais modernas, um de seus principais diferenciais. Entre os desafios da profissão, destaca a atuação de profissionais desqualificados que competem com preços muito baixos e acabam desvalorizando o trabalho qualificado. E agora te apresento o doutor Fabiano Grandesi, ortopedista e traumatologista. Com mais de 20 anos de atuação na área, construiu sua trajetória unindo conhecimento técnico, sensibilidade humana e compromisso com o paciente. Acredita em resultados realistas e no cuidado individualizado e chama atenção para os desafios da medicina atual, como a desinformação e também a falta de tempo para o autocuidado, fatores que impactam, sim, diretamente a saúde e a qualidade de vida. Doutor Fabiano, doutora Fabiana, tá fácil para mim hoje, hein, gente? Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo para falar sobre a saúde das articulações, vou começar com o doutor Fabiano. Explica para a gente qual é a função principal, o papel de uma articulação no nosso corpo. Olha, é muito simples se a gente fizer uma analogia com relação à máquina. Tá. E isso que o nosso corpo, no sistema osteomuscular, é. Ele é uma máquina totalmente integrada com várias dobradiças, né? Tá. Então, essas dobradiças, com o tempo, vão sendo sobrecarregadas, certo? Mas elas são um sistema totalmente integrado. Quando uma delas não está funcionando bem, sobrecarrega outras tantas. Olha só que fácil, gente. Facilitou demais essa nossa visão sobre a importância de cada articulação ali do nosso corpo. E, doutora, elas são classificadas de acordo com a região. A gente tem alguns tipos, certo? Sim. As articulações são do ombro, do joelho, do tornozelo, né? As regiões em todo o nosso corpo, como o doutor falou, faz parte da engrenagem. Então, todas as nossas regiões, até nos dedos, a gente tem articulações, né? Para poder ter o movimento. Perfeito. Aí a gente tem a fibrosa, a gente tem a cartilaginosa e a sinovial. Vou pedir para que você traduza, doutor, para a gente. Vamos lá. As mais comuns que geram alterações na população em geral são as que têm cápsula, né? Tá. As capsulares ou sinoviais, né? Ok. Que são as articulações maiores na sua totalidade, né? Como o ombro, o joelho, o quadril e também as articulações das mãos têm cápsulas sinoviais, certo? As fibrosas, elas estão mais no eixo central do nosso corpo, né? Como, por exemplo, os discos intervertebrais, são fibrocartilagens. Ou quando você tem uma deterioração de alguma outra cartilagem do nosso corpo, em vez de ser substituído pelo mesmo tecido que Deus nos deu, nós substituímos aquele tecido que era cartilagem hialina por uma fibrocartilagem também, que é um pouco mais translúcida, não é tão branquinha. E halus quer dizer vidro, porque ela brilha, né? Olha. Então, essas são as duas mais comuns que promovem alterações ao longo do tempo. Que bacana, gente. Muito bom a gente entender sobre essa estrutura do nosso corpo que faz tão parte e muitas vezes a gente não para refletir sobre a importância dela. E agora eu vou pedir para a doutora explicar para a gente o que vai acontecendo com o nosso corpo, com essas estruturas, com o envelhecimento.
Então, com o envelhecimento, é natural que o paciente ou qualquer pessoa, ele começa a perder massa muscular, ele começa a ter um desgaste natural da sua articulação, né? É como se a gente tivesse um amortecedor e ele fosse ir diminuindo, né, com o passar do tempo, né? E esse desgaste, ele é natural, né, com o envelhecimento. Então, a gente precisa sempre ter ali alguma coisa que segure as nossas articulações, que é o nosso músculo, né? Olha lá, então, já assim, temos dicas. O músculo, ele vai ajudar com que a nossa articulação, ela fique mais atenuada, que o nosso próprio peso do corpo, o nosso dia a dia, nossas atividades aí de vida, ela não comprometa tanto as articulações. Perfeito. Então, a gente tem esse desgaste, doutor, que é natural do tempo, e a gente também tem uma questão que está associada aos nossos hábitos e muitas vezes também à nossa profissão. Por exemplo, pode vir a interferir nesse envelhecimento um pouco mais rápido? Sim, na verdade, vamos dizer, o desgaste das cartilagens, ela envolve 2 processos principais. Um deles é totalmente ligado à nossa genética e o nosso metabolismo. Tá. Né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ter um metabolismo que não é tão bom quanto a gente é mais jovem. Desculpe. Porém, outro processo que vem ladeando a isso é a questão da carga. Então, cargas excessivas podem gerar transtornos articulares, sejam elas ou excessivas porque elas são de grande monta ou porque há uma movimentação repetitiva. Então, posturas viciosas, atividades repetitivas ou sobrecarga, principalmente com o corpo frio ou não preparado para aquela situação, Tá. né? A manutenção postural prolongada também, anda demais, fica sentado demais, ou é sedentário demais, fica deitado muito tempo, não faz nenhuma atividade física, e isso concorre para que as nossas articulações vão sofrendo com o tempo. Mas também tem a questão de você, tanto quanto o movimento repetitivo, né? Você tem a questão da vida moderna atual, que para muita gente aumentou o passo e diminuiu a recompensa. E esse microtraumatismo repetitivo também se soma. Mas hábitos e Explica estilos pra de gente um vida, pouco mais sobre esse pensamento. Aumentou o passe e diminuiu a recompensa. a recompensa. Explica um pouco mais. Na verdade, eu acho que os tempos modernos fizeram com que a gente tivesse muito mais informação a colher. Tá. E isso toma mais tempo. Tomando mais tempo, nossa vida, de certa forma, não ficou tanto na nossa mão, né? Então, eu acho que há 100 anos atrás, as pessoas tinham muito mais tempo livre, assim como elas tinham mais tempo para convalescer quando elas estavam com uma doença. E essa fase do reparo inicial é importante. Só que hoje, com o mundo moderno, é aquela coisa, vou mancando, mas vou. Ok? A gente vai vivendo uma vida no automático, Exato. ignorando alguns sinais que o nosso corpo traz, que Mas são também, importantíssimos. mas também tem a questão da obesidade, Sim. o tabagismo, certo? E algumas profissões também que exigem demais do ser humano, mas o próprio desgaste, ou seja, o uso por longo período, né? Pessoas que dormem muito pouco e trabalham demais, principalmente em trabalhos braçais, tendem a ter uma articulação mais acometida. Não necessariamente ela vai ficar doente, mas a gente vai falando aos poucos aqui. É importante, gente, estar atento aos sinais que o nosso corpo traz, né? E pegando esse gancho aqui do doutor Fabiano, eu vou perguntar para a doutora Fabiana sobre essa questão, porque conforme o tempo passa, 50, 60, 70 anos, a gente acaba normalizando, e tem pessoas que normalizam até muito antes disso, acabam normalizando a dor. E qual que é o impacto disso quando a gente pensa na saúde articular? Então, normalizar a dor já é um contexto que eu não concordo, Tá. né? Independente da idade, ter uma dor ali crônica não é uma coisa bacana, não é legal, né? Ninguém... eu me acostumei. Eu recebo muitos pacientes... eu me acostumei com essa dor, tenho essa dor há 10 anos e tô acostumado. Isso é muito comum no seu consultório? Muito comum. E não é legal, não é normal sentir uma dor, né? Então, o importante é sempre ter
né, um diagnóstico correto, passar no ortopedista, no médico, ter o diagnóstico correto para poder seguir uma linha de tratamento adequada, né? E também o que as pessoas têm muito hoje é pressa, né? Como o doutor falou, tudo é muito rápido, as pessoas querem se curar muito rápido e querem tratamentos milagrosos, né? E isso, hoje com a medicina regenerativa, a medicina moderna, com todo esse tratamento, acelerou muito, né, os tratamentos, mas não existe nenhum milagre ainda, né? A gente precisa ter uma cautela, né? E cada paciente é tratado de forma individual. Então, com todo esse contexto do normalizar a dor, não, né? Mas assim, não adianta ela ir no médico, ela fazer a consulta, ter o diagnóstico, começar um tratamento de fisioterapia e querer um tratamento milagroso se também ela sai do consultório, ela não faz uma atividade física, ela é sedentária, ela é obesa. Então, assim, é um contexto integral. Então, assim, quando a gente olha o paciente, não olha só ali, eu não olho um joelho, um tornozelo, um quadril. Eu olho o paciente, uma pessoa. Então, assim, toda a parte metabólica, a parte vitamínica, toda essa parte do contexto geral do paciente tem que ser avaliado, né? Como é a alimentação, como que é a atividade dele, como é o dia a dia dele. Ele passa o dia inteiro no computador ou ele é um trabalhador braçal? Então, assim, tudo isso vai depender para o tratamento correr de uma forma correta, né? Mas normalizador não é certo. E é importante reforçar aqui o que a doutora Fabiana está trazendo para a gente. É um tratamento multidisciplinar, né? Você vai passar por vários profissionais, vai atuar em diversas frentes, a fim de você, de fato, investir na mudança de um estilo de vida que vá trazer de volta a qualidade de vida que você tem perdido, né? Isso é muito importante ser pontuado. Por falar em mudança de estilo de vida e a necessidade de fazer essa alteração da rota, vamos falar um pouco sobre como a obesidade interfere, né? Porque, inevitavelmente, com o passar do tempo, uma pessoa considerada obesa, ela pode vir a ter problemas articulares. Sim. A obesidade, na verdade, ela varia em graus, Tá. né? E, vamos dizer, quanto mais carga você tem que carregar, mais cansado você fica, né? De uma forma muito simples, para a gente entender, quanto mais você vai ganhando massa corporal, menos ativo você vai ficando, porque a sobrecarga é grande. E o restante é a física que explica, né? Tá. Se a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, você imagina uma carga importante nas articulações, né? Então, o que acontece muitas vezes, eu estava discutindo isso com a Fabiana no camarim, é que as pessoas são muito imediatistas. Nós estávamos usando até a brincadeira de 10 sessões de fisioterapia. Porque, na verdade, a fisioterapia é um processo, né? Mas, invariavelmente, quando o paciente chega para a gente fala assim, você fez fisioterapia? Ele fala, fiz, com veemência. Quantas sessões? 10. 10 sessões, muitas vezes, não controla nem a dor aguda e importante. Não tira nem da crise, de fato. Exato. Mas é a questão do mundo moderno, que a gente estava falando, do imediatismo e da vida prática, né? Muitas vezes a pessoa só quer continuar o tratamento até o momento que ela melhora um pouco da dor. Sendo que melhorar um pouco da dor é só a primeira etapa. Depois tem ganho de flexibilidade maior, aumentada, ganho de massa muscular que não acontece em 2 dias. Nem quem toma esteroide, anabolizante e usa suplementos vai conseguir da noite para o dia uma massa muscular adequada para aquela articulação. Fora isso, um trabalho adequado e direcionado com um profissional supervisional. E a gente tem muito essa questão porque quando a gente compara, por exemplo, ao uso de qualquer medicamento, eu tenho ali uma inflamação, uma infecção que seja na garganta, eu passo a tomar um antibiótico X, a partir do momento que eu melhoro, eu nem termino o ciclo que me foi prescrito, né? De uma semana, de 10, 15 dias. Ah, eu melhorei e já abandono logo o tratamento. Aí eu penso que num processo como esse, que envolve ali uma dedicação um pouco maior, um cuidado um pouco maior, a questão de manter o paciente no tratamento seja ainda mais desafiadora. Muito. E hoje em dia, até um paciente que chega para mim hoje em dia, por causa desse tipo de vício cultural nosso,
Eu chego para o paciente e falo assim, ó, seu problema é esse, são vários os níveis. Olha, esse é o seu nível, esse é seu nível. Não, seu nível está aqui. Para a gente ter um controle adequado mínimo, que o tratamento de excelência inicial é a fisioterapia. Para a maioria das doenças articulares. A cartilha diz que enquanto você não tentar controlar a dor com medicação e fisioterapia, você não dá o segundo passo. Então, esses são os 2 primeiros pilares. A identificação seguida desses 2 primeiros pilares. Se você não consegue iniciar um tratamento adequado com isso, você perdeu o paciente. Então, já chega e fala assim, olha, em torno de 30 a 60 sessões de fisioterapia para a gente começar a mudar o caminho. É lógico, chegou com uma dor muito intensa. Pô, remédio por boca não está segurando, a fisioterapia não está conseguindo evoluir. Eu vou fazer uma infiltração para ver se eu bloqueio essa dor, não danifico tanto rim e fígado. E com isso, a gente vai nesse ping-pong. Mas a maioria das pessoas marca uma consulta com o médico, 10 sessões de fisioterapia, terminou satisfeito ou insatisfeito. Ele só abandona. Ela some. Se você já previamente não antecipar o que é a prática geral, porque tem os 2 extremos, sim. Tem aquele que começou a sentir dor e procurou o médico. Mas tem aquele que, enquanto não tiver inválido, não vai procurar o médico. Né? Mas o mais comum é essa pessoa moderna, da vida prática, tudo que é para ontem, cirurgia, no dia seguinte eu vou estar apto a trabalhar, todo mundo muito preocupado com isso. E olha aí então, gente, se você está se reconhecendo nas palavras aqui dos nossos doutores, é importante absorver essa informação, porque o tratamento depende sim do seu engajamento, né? Do quanto que você está disposto a contribuir, a levar a sério toda a orientação e a prescrição médica. Por falar nisso, vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo. Vamos de interação com a nossa audiência na tela. Quem participa, a Fernanda Dias, de Sorocaba. Fernanda, seja muito bem-vinda. Tenho dores frequentes no ombro e percebo a dificuldade para levantar o braço acima da cabeça. Quando é hora de procurar um especialista? Eu vou começar com o doutor Fabiano. Queria que você trouxesse um caminho, né? O que pode ser essa dor? É bem característico esse apontamento que ela traz para levantar os braços? Sim, eu vou começar respondendo para você, depois eu vou falar com a Fer diretamente. O primeiro ponto é que a dor é comum. Quanto mais décadas de vida você tem, é comum você ter dor, desde que ela seja episódica. Tá. Isso é natural do envelhecimento. Você perde um pouco de massa muscular, você faz uma atividade que você não estava tão acostumado, que foge um pouco da sua rotina, uma dorzinha pode aparecer. Tá. Mas quando ela é persistente, ou seja, ela não sai de você, grudou, é um adesivo, né? Ou quando ela é recorrente, que é o caso da Fê. Então, Fê, já está tarde para procurar atendimento. Boa. Né? Mas não está tarde para conseguir um bom resultado. Porém, eu já quero antecipar para a Fê que quanto mais tempo ela demorar, maior a chance dela não conseguir restituir a qualidade de vida dela em 100%, né? Mas, se procurar mais cedo, é muito menos tempo para se reabilitar e também um processo muito mais rápido de fazer adaptações à sua vida e rotina diária para que os sintomas não retornem. Perfeito. E por onde caminha essa investigação, né? Porque acho que o que é muito importante, às vezes, a gente ter de informação é o que eu preciso contar para o meu médico a respeito dessa dor, dessa sensação que eu sinto e o tempo que eu tenho, enfim. Quais são as informações mais importantes para a anamnese? Vamos lá, eu costumo dizer que a doença ensina. Tá. Então, o paciente, ele sabe quando ele vai ter pouca dor ou muita dor, de acordo com o que ele está fazendo. Até onde ele pode ir, né? Eu costumo dizer que a osteoartrite é a doença do cobertor curto que cada vez mais vai ficando menor. Tá. Né? Então, enquanto você não barrar esse processo, mais limitado você vai estar de estar quentinha com o seu corpo inteiro debaixo daquele cobertor. Perfeito. Certo? Mas, como a Fê foi bastante específica, dor em ombro, que piora com o movimento acima da cabeça, na minha opinião, só faltou uma frase dela.
piora à noite, né? Tá. A piora noturna é comum das lesões músculo-tendíneas do ombro. E, pelo jeito, a Fê não tem acima de 50 anos de idade, porque essa é uma doença ocupacional geralmente associada, né? Com pessoas de extrema atividade dos ombros, que às vezes elas não percebem, digita, faz isso, faz aquilo. Então, ela precisa, na minha opinião, se ela quiser um tiro único e certeiro, procurar um especialista em ombro. Perfeito. Quer complementar, doutora? É isso que o doutor falou, né? Eu sempre costumo perguntar para os meus pacientes o que eles querem. Então, por exemplo, ele chegou, eu tenho uma dor já não sei quantos anos, isso está me impedindo de fazer alguma coisa. Então, eu sempre pergunto, o que você quer? Você quer resolver a sua dor para quê? Então tem senhorinhas, eu quero voltar a dançar. Eu tenho pacientes que falam, eu quero voltar a nadar. Que legal. Tem pacientes que querem voltar apenas a subir o degrau da escada e voltar a ter uma vida normal. Então, assim, o que você quer? Então, eu procuro levar a fisioterapia para esse lado sempre. Reabilitar para voltar... O que você perdeu, o que você quer de volta. Porque como a Fernanda, né, falou, ela não consegue levantar o braço. Então, assim, não sei qual é a atividade dela, não sei o que ela, né? Mas você não conseguir levantar o braço vai te impedir de fazer N coisas. Então, o que você quer fazer? Você quer ficar com o braço imóvel, congelado? Porque é isso que o doutor falou. Se ela não procurar um especialista, isso vai piorando, né? Então, ela precisa procurar um especialista em ombro e tratar o mais precocemente possível para voltar a fazer o que ela fazia. E aí é importante reforçar, quanto mais tempo ela demorar para fazer, mais limitações ela vai ter. Isso é um fato, né? Porque é progressivo, certo? Sim. A gente vai se limitando. Exato. No dia a dia. E nem percebe, né? Pela própria dor, Se eu vou até aqui, eu não sinto tanto. Se eu passar daqui, eu sinto. dor É é o que eu falei que a limitante. doença ensina. Exatamente. Boa. Você não precisa ser médico para você aprender. Certo? Então, tem paciente que vira hors-concours, especialista no assunto. Sabe tudo. Né? Tudo depende do grau de cronicidade que ele está com aquele problema. Então, é bem isso. Quanto mais você se limita, mais limitado você vai ficar. Essa é a realidade da doença das articulações. O problema do ombro, por exemplo, é você recebe muito paciente. Eu recebo muito paciente de academia. Então, eles demoram para ir procurar um atendimento porque eles não querem parar aquele né, o exercício. E acredito é um também que vício, faça parte, né, faz do parte, processo. né? Tem até um Até jargão. chegar, né, às vezes, né, chega a romper tendões, enfim, né, ter lesões muito mais graves, porque falar, não, vou mascarar essa dor. Não é nada, é porque eu fiz um exercício errado. Pode ser, mas pode ser que ele está lesando cada vez mais. Então, assim, é muito difícil, né? Hoje a vida moderna é muito complicada, as pessoas não querem parar, né? Querem continuar tendo a sua vida normal e isso pode vir a piorar a situação aí do paciente. Tem até um jargão muito Cadê o importante. jargão? Se não está doendo, não está fazendo exercício direito. É o que a maioria verdade. do que você ouve sobre a academia. Os bastidores da academia, gente. Né? Exatamente. Mas é importante o time. Exatamente. Né? A dor enquanto você está fazendo atividade física, ela presente, é porque você está forçando? Sim. Porque você está estimulando aquela célula a se replicar, aumentar a dissecção transversa? Sim. Porém, a dor que persiste pós-exercício Não é legal. Ela não é a chama dor do atenção. exercício. É a dor de uma lesão que você pode ter provocado no exercício ou numa atividade diária ou num traumatismo qualquer pregresso que agora é que está se mostrando. Né? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente ficar atento aos sinais do nosso corpo. Então, Fernanda, fica aqui a dica e a orientação. Busque ajuda, um especialista em ombros, como o Dr. Fabiano pontuou, para que você devolva para os seus dias a qualidade de vida que você tem perdido aí ao longo do tempo. Muito obrigada pela sua participação. Consulta o doutor vai para um rápido intervalo, mas antes eu te lembro que você tem aí esse período, esses minutinhos, para mandar a sua participação, a sua mensagem para a nossa produção. @consulta ao doutor Hit TV lá no nosso Instagram. Estamos esperando pela sua participação. Consulta o doutor, volta já já.
bem-vinda e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Caso você tenha acabado de chegar, acabou de ligar aqui na HIT, estamos batendo um papo sobre a saúde das nossas articulações, essas estruturas que são importantíssimas para os nossos movimentos, para a nossa mobilidade e qualidade de vida também. Quando a gente pensa ali no passar do tempo, automaticamente tem muita gente que pensa, que normaliza o fato de sentir dor. E a gente está aqui para dizer, para reforçar que sentir dor é um sinal do nosso corpo indicando que algo não vai bem, que a gente precisa, sim, olhar para isso. Recebemos, inclusive, a interação da Fernanda no primeiro bloco, relatando que ela tem diminuído o movimento aqui do ombro por conta de uma dor. E qual movimento que você tem deixado de fazer? Quais atitudes que você tem deixado de lado por conta de uma dor que está ali, que você entende como natural, normal, fazendo parte do seu dia a dia e que não deveria? E a quem você lembrou, enquanto eu estava aqui trazendo um pouco desse nosso bate-papo, que precisa receber informação a respeito da saúde das articulações? Encaminhe o nosso link, nós estamos ao vivo, gente. Como que você faz isso? Corre lá no nosso site, que é www.hittv.com.br, ou pelo nosso aplicativo, você compartilha o nosso link de transmissão. O aplicativo é o HIT Play. Também gostaria, claro, de te convidar a fazer parte aqui da nossa consulta que foi marcada para você. Encare isso como uma oportunidade de você tirar dúvidas. Ao invés de você ir lá recorrer ao Dr. Google, ir lá no seu computador, no seu smartphone e perguntar: sinto tal coisa, gostaria de saber o que pode vir a ser. Aproveite aqui os nossos especialistas para tirar dúvidas e receber as orientações que você tanto precisa. Como que você participa? Vai lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv, e encaminha o seu questionamento por lá. Ali, neste mesmo local, lá nos nossos stories, nós temos uma enquete aguardando pela sua participação. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Qual dessas frases você acredita ser verdadeira? O frio desgasta as articulações. Quem faz musculação terá artrose mais cedo. Estalar os dedos causa artrite ou nenhuma das alternativas são de fato verdadeiras? Clica lá que a gente vai falar sobre isso, inclusive porque no final do nosso bate-papo, a importância é a gente receber informações com relação à prevenção. Afinal de contas, prevenir é muito melhor do que remediar, na verdade? Para você que chegou agora neste exato momento, vou aproveitar para apresentar aqui os nossos doutores. Começo pelo doutor Fabiano Grandese, que é ortopedista e traumatologista. Agradeço demais sua participação aqui, compartilhando todo o seu conhecimento, tirando dúvidas. Muito obrigada, doutor. E a doutora Fabi Pinelli, fisioterapeuta funcional regenerativa também, trazendo aí as orientações por onde que caminham os tratamentos. Muito obrigada, doutora. Nós que agradecemos. E olha só, a gente foi aí para o intervalo falando sobre uma dor no ombro e tudo mais. Eu gostaria de receber orientações agora com relação a um questionamento que eu fiquei aqui na cabeça enquanto a gente falava, que a gente estava ali falando sobre academia, as pessoas que vão lá, que entendem a dor como um estímulo, como a validação de que está dando certo o exercício. E aí eu queria saber o quanto o CrossFit, por exemplo, que é uma modalidade que tem sido bastante explorada recentemente, pode vir a danificar as articulações. Ah, eu amo CrossFit, amo beach tênis, né? Na verdade, não é só modalidade, Tá. né? São os extremos. Tá. Uma pessoa que faz CrossFit, mas chega no horário para aula, aquece adequadamente, alonga, vai subindo o padrão de exercício, seja na repetição, seja no aumento de carga, lenta e progressivamente, não exponencialmente, como boa parte faz, são modalidades de exercício que sim podem trazer qualidade de vida. Tá. O problema são os extremos. É a execução. Exatamente. Ou uma pessoa que não faz todas as atividades, que a gente brinca, fala, aquele que dá um migué na parte que ele não gosta muito, ou aquele que não tem muita flexibilidade, não quer mostrar aquele alongamento de ferro, né? Aí vai ter lesão. E aí ele pode ter lesão. Aquele que sobe muito rápido a carga, esse vai ter lesão com certeza. E vou te dizer que os consultórios estão lotados dessas duas modalidades principalmente. Mas o fisiculturista, que também é um extremo, embora a musculação seja benéfica, o extremo também pode trazer malefícios.
Então, a gente entende também a importância de um bom alongamento, não é, doutora? Exatamente. O equilíbrio é tudo, né? Então, tudo que é feito ali no equilíbrio, a tendência é dar certo, né? Então, como o doutor falou, chegou no CrossFit, chegou no horário, não atrasou, não pulou nenhuma etapa ali da atividade, subiu carga, né, de forma exponencial, devagarzinho, né? Deixando o seu corpo adaptar. Não é porque eu comecei hoje que eu vou ter o mesmo condicionamento do que uma outra pessoa. Não adianta eu ficar me espelhando no vizinho e querer fazer igual. Então, não vai dar certo. Então, assim, todo esporte tem, né, o seu lado bom, o seu lado ruim. Então, tem que ter o equilíbrio e saber você mesmo quanto vai aguentar, né? Deixar o seu corpo receber a carga de uma forma condizente ali com o seu dia a dia, com a sua idade, né? O que você fez antes? Uma pessoa, eu faço CrossFit hoje, mas eu treinei a minha vida inteira. Ela tem um outro preparo. Eu tô fazendo CrossFit, mas eu não fiz nunca atividade na vida. Então, calma, vai devagarzinho, vai subindo. Então, aquela outra pessoa vai ter um degrau, vai subir mais rápido, né? A outra vai mais devagarzinho. Então, cada um no seu momento. Aí, né, a probabilidade de dar errado é muito menor. É muito menor. E o hiperalongamento também é ruim. Exatamente. Modalidades de malabarismos com o corpo, né? Como, por exemplo, a yoga é maravilhosa. Principalmente para uma pessoa que não quer fazer uma atividade física. Ela só quer ter longevidade, menos rigidez das articulações. A yoga é maravilhosa. Mas se você for para o nível hard e você for no limite da amplitude de movimento, aqueles estralos que a gente sente são você passando do limite de movimento invariavelmente ou uma articulação que está extremamente contraturada já. Entendi. E isso tem mais a ver ou poderia ser diminuído, esse desgaste, por exemplo, por conta da massa muscular? Então, ou não necessariamente? Vamos lá. Nós temos como dividir isso de uma forma muito simples e didática. Nós temos os elementos que nós chamamos de elementos estáticos. Os elementos estáticos são aqueles que você não precisa estar em movimento para eles estarem agindo em seu favor. Que são as cartilagens que permitem o quê? O deslizamento entre duas superfícies, ou as fibrocartilagens que servem como um amortecedor daquela articulação, os ligamentos que mantêm essa estabilidade primária, né? Seja o cruzado, no caso do joelho, seja os colaterais. Mas, de qualquer forma, você também tem as molas que impulsionam isso, que dão a estabilidade secundária. E músculos sadios, bem preparados, razoavelmente alongados, fazendo uma atividade não crônica, mas com uma certa seriedade de fazer 3 vezes por semana, por exemplo, né? Com uma certa constância, eles vão diminuir o impacto nessa fibrocartilagem, por exemplo, que é o menisco. Então, você quer fazer uma lesão de menisco, ou você vai ao extremo, ou você não prepara a sua musculatura para aquela atividade. O ferro vai vir. É a fórmula que você não pode fazer para você investir aí num trauma, numa questão articular importante. Muito bom. Vamos receber você mais uma vez aqui no nosso bate-papo, perguntinha na tela. Mari Ribeiro, seja muito bem-vinda. Bom dia para você também, Mari. Marli, perdão. Marli Ribeiro, seja muito bem-vinda, Marli. Tenho 64 anos e artrose no joelho e também nunca fiz exercícios. Gostaria, inclusive, Marli, de te parabenizar pela sua honestidade, antes de mais nada. Começando pelo doutor. E aí? A Marli, primeiro eu vou corrigir um pouquinho o que ela falou. Tá. Não é que ela nunca fez exercício. Ela sempre fez atividade física sem constância. Ok? Tá. Geralmente uma pessoa que aos 64 anos começou a apresentar uma artrose é uma pessoa que está no momento certo de demonstrar os primeiros sinais de artrose. Se ela teve uma vida que ela foi, vamos dizer assim, no meio do caminho, né? Sem excessos e sem ociosidade extrema, certo? Então, ela já começou de qualquer forma.
ela tem alguma atividade, só falta a constância e o trabalho com um profissional adequado para controlar isso. Então, primeiro, tem que passar numa consulta para ser avaliado qual é o grau dessa artrose, certo? E é importante a gente salientar o seguinte, até os 20 anos de idade, com relação às nossas articulações, o mundo é maravilhoso e magnífico. Foi o que Deus nos deu, ok? No término da puberdade, é que nós começamos uma luta gradativa entre células que morrem, células que se renovam. Tá. Pra você ter uma ideia, nas radiografias de pacientes que às vezes não tem nem dor, já tem algum sinal de artrose de articulações em torno dos 20 aos 30 anos de idade. A terceira década de vida, os primeiros sinais radiológicos já aparecem, mas não são considerados artrose porque a artrose tem que ter os sintomas, não só as alterações radiográficas, mas não deixa de ser um red flag. Ó, fica ligado que você pode ter maior predisposição. E existem as artroses, ou seja, a osteoartrite, que é uma doença de desgaste, de uso, de degeneração. E existem aquelas inflamatórias que são o seu corpo combatendo o seu próprio corpo. Nós não vamos entrar no mérito dessas que são a artrite reumatoide, outras artrites mais severas que podem aparecer na segunda, terceira década de vida. Mas a verdade é que pós-menopausa na mulher e pós-andropausa no homem, a nossa taxa de envelhecimento, ou seja, de renovação das células que se perdem, porque perder a gente perde todo dia a célula, certo? Inclusive na nossa pele, nós descamamos o tempo todo. São 100 fios de cabelo por dia que a gente perde. Faz certo? parte. Faz parte do processo. A diferença é que nossa taxa de reposição vai se reduzindo. Então, para uma pessoa de 64 anos, dona Marli, procure um médico. O bom é que exercícios bem estruturados, programas de exercício bem estruturados em pacientes com mais de 70 anos de vida que nunca fizeram nada, têm boa resolutividade do quadro de dor, limitação e etc. Eu gosto de dizer o seguinte, passou dos 70, idoso parado é idoso morto. Tudo tem que ser mais rápido com relação a essa faixa etária. Não deixe para depois. Mas eu gostei muito desse pensamento que você trouxe para a Marli, para todo mundo que estiver nos assistindo, que é aquele pensamento com relação a nunca fiz uma atividade física. Calma lá, não é bem assim, mas o que você vier fazer a partir de agora pode mudar o rumo da sua vida, não é, doutora? É isso mesmo. Como o doutor falou, né, as alterações hormonais são extremamente importantes, né? Então, é sempre um tratamento integrado. Então, a mulher, no caso a Marli, né, vê com a ginecologista a parte da reposição hormonal, se é o caso dela ou não, né? Porque tem pacientes que sim, que não. E a atividade física, né? A pessoa, como ele falou, não sempre fez alguma atividade. Ela andou, ela se mexeu, alguma coisa ela fazia. Ela não tinha uma regularidade de fazer numa academia ou fazer algum tipo de esporte. Mas isso não é tarde, a gente começar a fazer uma atividade com o profissional, sendo orientado, ela vai ganhar massa, ela vai melhorar essa parte muscular, vai segurar mais a parte articular dela, né? Vai impedir que essa degeneração aumente mais rápido, né? Então, tentar prevenir para que isso deixe de evoluir, né? E que ela tenha uma qualidade de vida maior e melhor, né? Perfeito. Marli, anotou aqui as orientações dos nossos doutores? Muito obrigada, viu, pela sua participação. E vamos de mais participação da nossa audiência na tela. Quem participa agora, Aline Rocha, de Joinville, Santa Catarina. Bom dia para você também, Aline. Perdi peso recentemente, mas eu continuo sentindo dores nos joelhos. O excesso de peso era mesmo a principal causa? Acho que vai um tempo ali, não é, doutora? Entre a perda e os resultados, os benefícios? Bom, vamos lá. Essa pergunta é boa. Desculpa o nome dela? Aline. Aline, primeiro, é a questão do imediatismo. Eu sei que você deve estar muito ansiosa para se recuperar prontamente. Já quero te dar os parabéns, porque nunca é fácil a perda de peso. Exatamente.
né? Exatamente. Embora as canetinhas mágicas tenham aparecido aí, é uma questão de atitude. Perder peso é atitude. Ou você vai restringir o que vem pela boca, ou você vai fazer uma atividade física. No caso dela, possivelmente foi uma junção de fatores que eu não quero entrar no mérito, né? Mas ela desgastou de longo prazo. E agora vai dar chance de, com uma carga menor, fazendo o tratamento adequado, correto? Que basicamente os pilares de forte evidência em nível científico são atendimento médico, controle de dor, fisioterapia. Esse é o primeiro degrau. E isso resolve de 80% a 90% dos casos. E trazendo o tempo, né? Porque acho que essa relação com o tempo ficou muito clara para a gente nessa mensagem da Aline. Em quanto tempo que a gente poderia esperar? A verdade. Bom, primeiro, se ela já tinha dores crônicas, a cronicidade da dor é uma situação Tá. e aquela dor aguda é outra. Quando você trata no processo inicial, o seu controle é muito mais rápido. Você modifica o hábito e estilo de vida que não está adequado, você controla com uma medicação menor e ela se resolve muito mais rápido, com 10, 20, 30 sessões de fisioterapia às vezes. Tá. Porém, se você deixou cronificar, tem dois problemas. Agora você tem o problema na articulação e o problema no seu cérebro. Porque ele guarda a memória. Exatamente. Na verdade, o cérebro tem uma certa plasticidade, que é o que dá origem à fibromialgia, por exemplo, que tanta gente teme, né? Então, assim, quando você convive com dor crônica, é o que a própria doutora falou logo no início. Ah, estou acostumado com a dor. Ah, é normal o idoso ficar cada vez menos ativo. Sim, desde que você não faça nada, é isso a realidade. Desde que você deixe isso acontecer. Exatamente. Mas, óbvio mesmo, a dor crônica, o ideal é você passar por uma consulta, fazer agora algumas modalidades de tratamento, certo? Associada à manutenção da perda de peso, que já foi uma glória, para que você consiga controlar rapidamente a dor. Não que ela vá embora, mas para pelo menos a fisioterapia poder evoluir nos graus. Por exemplo, vou começar com analgesia, já reduz o tempo de analgesia se eu fizer uma infiltração local. E Certo? muitas pessoas têm receio, né, do processo da infiltração, de fazer esse tipo de intervenção, não é, doutora? Tem porque não faz com profissionais que explicam e tratam de uma forma correta, né? A infiltração, ela é muito, muito legal. Hoje tem N tipos de infiltrações, né? Tem as medicamentosas com corticoide, que ali tira a dor, né? O doutor pode até falar melhor. Tem as do ácido hialurônico, que faz aquele preenchimento. Tem o PRP, que hoje a gente usa o plasma do próprio sangue do paciente, que é regenerativo. É muito legal. Então, assim, a infiltração ela é muito legal, mas ela sozinha ela não resolve, né? Então, assim, a infiltração ela vai ter o seu trabalho e a parte funcional o seu outro trabalho. Então, provavelmente, ela perdeu peso. Quando perde gordura, normalmente perde muita massa, né? Perde muito músculo. Então, a dor pode até aumentar, né? Pode até aumentar. Então, assim, eu não sei qual é o estilo de vida dela. Se foi muito rápido a perda de peso também, isso conta muito, né? Hoje a gente vê, não sei o dela, mas as canetas, as pessoas acabam fazendo sem orientação médica, sem acompanhamento do endócrino. Então, perde muita vitamina, muitos componentes aí que o corpo precisa. A mudança da composição corporal. Exatamente. Algumas delas até muita massa muscular. Muita massa. E aí acaba tendo muitos outros problemas, né? Porque, assim, eu acho que emagrecer é muito legal e você tem uma qualidade de vida muito melhor, tem outros problemas que minimizam, como diabetes, enfim, N coisas. Mas sem acompanhamento, da forma que a gente vem assistindo agora, é muito complicado, porque não tem as reposições necessárias para o corpo, não tem uma orientação adequada e o paciente ele vai sofrer os danos dessa perda rápida, sem acompanhamento. E já fica, então, alerta com relação a isso, porque é um fato, a gente tem visto acontecer. Tenho certeza que você que nos assiste conhece alguém que começou a utilizar por conta própria e é muito importante que você tenha um profissional te orientando aí ao longo desse percurso. Vamos juntos, então, conferir o resultado da nossa enquete?
Resultado na tela, qual dessas frases você acredita ser verdadeira? A alternativa mais votada, o frio desgasta as articulações. Na sequência, 27%, nenhuma das alternativas. 20% estalar os dedos causa artrite. E, por último, 13%, quem faz musculação terá artrose mais cedo. Queria as considerações finais, principalmente com relação ao resultado da nossa enquete. Curioso, não é? Mas precisa ser muito rápido, porque a gente tem muito pouquinho tempo. Bom, vamos à letra A. A letra A era frio, que... Frio desgasta. O frio desgasta, exatamente. Na verdade, o frio só a faz sensação. você se proteger de iniciar um movimento. Ponto. Ponto. E com isso, você sente se você já tem uma rigidez, você já tem uma deficiência muscular, se você já é uma pessoa que tem a dificuldade de sair do metabolismo basal para um metabolismo forçado por você na iniciativa, com descarga de adrenalina, porque você tomou atitude, o frio vai fazer você ficar debaixo do cobertor e ainda assim vai continuar a dor. Exato, ele só muda ali o seu raciocínio. Infelizmente, gente, nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer demais a presença de vocês. Passa rápido, não passa, pessoal? Aproveito para deixar os contatos do Dr. Fabiano Grandese à sua disposição. DDD 11 22 950119, WhatsApp também 937046898, Instagram _Fabiano _Grandese. Doutora Fabi Pinelli também deixa à sua disposição o Instagram dela, doutora, abreviação, Fabiana Pinelli. Muito obrigada mais uma vez. Estão convidadíssimos a voltar para a gente continuar e fazer a parte B desse bate-papo. Espero que você do outro lado da telinha também tenha aproveitado essa conversa tão importante e necessária. Excelente início de tarde. A gente volta a se encontrar amanhã na nossa próxima consulta. Até amanhã.